Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula sobre alterações de transmissão neuronal, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre, é, bom, como funções principais do sistema nervoso, né? A gente já sabe que ele tem a função de detectar, analisar e transmitir informações, né? Então é o nosso sistema de controle do organismo, né? Todas essas informações, elas são recolhidas pelos sistemas sensoriais, né? Isso até a gente viu na aula passada, né? Elas são integradas pelo encéfalo, né? Até a gente viu uma forma disso, né? Por causa do sistema somatosensorial, que vai recolher todas essas informações, né? Sensoriais de tato, paladar, olfato, audição, dor, né? E audição. E para o encéfalo poder modular, né? Essas informações, né? E daí, depois disso, são gerados sinais para vias motoras, para vias sensitivas e para vias autonômicas, né? Para justamente realizar esse controle de movimentos e funções viscerais e endócrinas, certo? Aqui a gente tem a imagem de uma unidade funcional do sistema nervoso, né? Então aqui é um neurônio, né? O neurônio ele é composto de um corpo celular, que também pode ser chamado de soma. Nesse corpo celular existe o núcleo, né? No núcleo, né, se prolongam alguns dendritos, e esses dendritos eles podem se aproximar com outros neurônios ou placa motora, né? Aí depois a gente tem o axônio, né? Que é a extensão aí do corpo celular. E, por fim, a gente tem os terminais sinápticos, né? Aqui ele vai se aproximar, né, com outros neurônios para fazer a condução, né, do impulso nervoso, né? No axônio a gente tem aqui a bainha de mielina que fica envolta, né, no axônio, para justamente poder proporcionar um potencial de ação mais rápido, né, de forma saltatória, né? Então, entre cada bainha de mielina fica um nodo de Ranvier, né? Que daí ele faz a condução do potencial de ação de forma saltatória e assim acaba sendo mais rápido, tá? Eu vou disponibilizar um link do YouTube para vocês terem mais informações a respeito do neurônio, da composição, da morfologia do neurônio, ok? Lembrando que isso aqui é uma parte muito teórica de revisão, tá? Então aqui só para a gente recordar, né, que o sistema nervoso ele é organizado no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central, né, compreendido pelo encéfalo e a medula espinhal, né? E esse encéfalo e medula espinhal ele precisa de estruturas que são protetoras, né? Então aí tem a circulação do líquido cérebro-espinal, né? Nós temos uma circulação cerebrovascular que é muito importante. E também nós temos a barreira hematoencefálica, certo? Em relação ao sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, né? Então, no sistema nervoso somático, ele está responsável pelas nossas funções voluntárias, ou seja, a gente precisa pensar para executar, né? E quem faz isso são os nervos cranianos e os nervos espinhais, tá? O sistema nervoso autônomo, né, ele é responsável pelas nossas funções involuntárias, né, ou seja, a gente não precisa pensar para ele funcionar, né? Então a gente tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Grande parte das funções do sistema nervoso autônomo está relacionado com as funções viscerais, né? Então os movimentos peristálticos, né, os batimentos cardíacos, né, eles têm um envolvimento bastante importante do sistema nervoso autônomo. Bom, falando de processos de lesão celular, né, a gente parte do princípio que neurônios maduros eles não se dividem, né? Então a célula nervosa, né, o neurônio, ele não se divide, né? Neurônios novos eles não são gerados para reposição dos que perderam sua função por dano ou morte, né? Então a gente sabe que a plasticidade neuronal ela é bastante limitada, né? Mas aí existem estudos que estão fazendo o possível para que isso não aconteça, né? Então estudos envolvendo células-tronco, né? Eles acabam sendo realizados aí, né? E é uma perspectiva aí para melhora aí da plasticidade neuronal, tá?
A bainha de mielina, ela não é substituída, né? Então, quando ocorre uma lesão celular, é, a mielina, ela vai estar danificada, né? A bainha de mielina, ela não vai conseguir transmitir, né, a condução do impulso nervoso de forma saltatória da mesma forma que anteriormente, né? Então, partindo do princípio, né, desses três princípios, a gente sabe que isso é a base de vários distúrbios neurológicos. Aí, do sistema nervoso periférico, a gente tem as células de Schwann e as células satélite, tá? Mas vamos falar sobre cada uma delas, tá? Então, no sistema nervoso central, a gente tem as células gliais. Então, nós temos a oligodendróglia, a astróglia e a micróglia, tá? A oligodendróglia faz o controle e a manutenção da produção de mielina, tá? Por isso que é importante essas células de suporte estarem funcionando, né? Porque ainda existe uma esperança de que haja produção de mielina em células maduras, tá? A astróglia, ela faz o fornecimento de mecanismos de transporte para troca de oxigênio, gás carbônico, metabólitos, né, para estimulação da fagocitose e suporte às estruturas neurais. Então a astróglia está responsável aí para nutrir o neurônio, né? E também para estimular a fagocitose, né? Então, estimulando a fagocitose, nesses processos de lesão, né? Depois disso, se tiver muito exacerbado, aí a micróglia vai entrar para controlar essa fagocitose das células lesionadas e danificadas, certo? Beleza, então as células ependimárias, que também participam do suporte do sistema nervoso central, eles são responsáveis pela formação do sistema ventricular, né? Porque nós temos uma circulação, né, no cérebro do líquido cérebro-espinal. Então, nesse sistema ventricular aí, as células ependimárias vão atuar, certo? No sistema nervoso periférico, nós temos então a atuação das células de Schwann e das células satélite, né? Então, as células de Schwann fazem um estímulo à produção e manutenção da mielina, né? Seria uma analogia à oligodendróglia. Então, a oligodendróglia controla e mantém a produção de mielina no sistema nervoso central. As células de Schwann já fazem isso no sistema nervoso periférico, certo? E as células satélite no sistema nervoso periférico fazem o fornecimento de suporte físico aos neurônios, né? Seria algo como a astróglia faz no sistema nervoso central. Então aqui a gente tem uma figura, né, ilustrando, né, todas as células de suporte do sistema nervoso junto com o neurônio, tá? Então aqui, ó, a micróglia está aqui, né? Ela serve para controlar, né, a fagocitose de células lesionadas, por isso que ela está aí meio próxima até de um vaso sanguíneo, né? Os astrócitos, eles fazem essa conexão aí, né, com os neurônios, porque eles têm a função, né, de estimular a fagocitose, né? Então, e fazer o controle de outras funções, como fornecer oxigênio, né, retirar o gás carbônico e outras funções metabólicas, tá? E aqui, né, a micróglia de novo, tá aqui do ladinho, né? A gente vê uma micróglia aqui perto do vaso sanguíneo e a gente tem uma micróglia aqui também perto do neurônio. Aqui outra figurinha só para a gente ver, né? O neurônio aqui, bem bonitinho, mas nós temos os oligodendrócitos, né? Que estão aqui conferindo suporte, né? Para quê? Para a produção de mielina, né? Da bainha de mielina, né? Um astrócito aqui em volta, outro astrócito aqui, né? Funcionando então como células de suporte junto com o neurônio.
No sistema nervoso central, né, quando há uma lesão, aí nós temos as células de suporte que vão responder a essas lesões, né? Os astrócitos vão responder nessas lesões teciduais locais e vão formar cicatrizes gliais, tá? É o que a gente chama de astrogliose, tá? Então, normalmente quando ocorrem contusões, cortes, tumores, né, hemorragias e abscessos no sistema nervoso, né, vai ter então a formação de uma cicatriz glial, tá? Já a micróglia, ela vai desencadear uma resposta imune nas áreas lesionadas, tá? E essa formação aqui vão ser os nódulos microgliais, né? Isso quando estiver associado com os astrócitos, tá? Então a gente tem aqui a resposta à lesão tecidual local e aqui a gente tem uma resposta imune, tá? E no final a gente vai ter esses nódulos microgliais, que são associações dos astrócitos com as células da micróglia. Perdão. Danos oligodendrogliais, né, que é o oligodendróglia, vão ocasionar uma desmielinização dos axônios, né? Porque a gente viu lá que os oligodendrócitos, eles controlam a produção e a manutenção da mielina, né? Então, se a gente tiver danos nessas células de suporte, vai ter desmielinização dos axônios, tá? E danos nas células ependimárias, né, vão provocar alterações na produção e na transferência do líquido cérebro-espinhal, né, afetando até a pressão intracraniana. Então, se essas células ependimárias aqui, que estão responsáveis lá no sistema ventricular, na circulação do líquido cérebro-espinhal, se isso acontecer, né, algum dano, vai acabar gerando problemas aí de pressão intracraniana. Então, a transmissão neurológica é prejudicada, né, havendo uma lesão celular no sistema nervoso central, ela vai ser prejudicada na presença de danos neuronais significativos, né, ou de morte neuronal, tá? Daí, no caso, as manifestações das alterações funcionais vão indicar o local da lesão, né, e as funções que são controladas de neurônios particulares, né? Então, por isso que o fisioterapeuta acaba realizando uma avaliação funcional e a gente consegue pelo menos tentar, né, saber qual foi a área que teve lesão, né, e consequentemente facilitar aí o processo terapêutico, tá? Então as respostas do sistema nervoso a lesões, aí a gente está falando de resposta mesmo, inflamatória, imune, né? Isso pode acontecer por uma degeneração dos axônios, né, por uma desmielinização e por uma neuropatia. Já no sistema nervoso periférico, tá? Quando ocorre uma lesão, a extensão dessa lesão é mais limitada, tá? E elas apresentam alguma capacidade de regeneração e reparo aqui, tá? Então, no sistema nervoso periférico, a gente consegue estabelecer um prognóstico um pouco melhor, tá? Partindo da degeneração dos axônios, né, vai entrar num processo que é o processo de necrose, né? Que a necrose é a morte celular, né? Então, havendo lesões significativas do corpo celular ou do axônio, do neurônio, vai ser gerada uma resposta inflamatória, né? E aí as próprias células, né, de suporte do sistema nervoso vão favorecer, então, a fagocitose desses fragmentos celulares ali, tá? A regeneração dos axônios ela é possível, né, se o corpo celular e os axônios próximos não estiverem danificados, tá? Se ocorrer, né, degeneração de axônios por dano ao corpo celular, né, daí lá no corpo celular, aí a gente já não tem uma regeneração muito bem sucedida, tá? Então é importante que o corpo celular esteja íntegro para que a gente não perca muita funcionalidade, né, com uma lesão do sistema nervoso periférico, tá? E quando a gente vai falar em lesões de sistema nervoso periférico que geram, né, manifestações clínicas específicas, a gente está falando de neuropatias periféricas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessas respostas mais comuns, né, à lesão no sistema nervoso periférico.
Aqui a gente tem uma fibra, ó, mielinizada intacta, né? Então a gente tem o corpo celular, né? Os dendritos, né? Aqui a gente tem o axônio, né? E ele está inervando aí uma fibra muscular, né? Então a gente vê que está tudo íntegro, está tudo intacto, né? As bainhas de mielina, elas estão, né, semelhantes, elas são separadas pelo nó de Ranvier, né? Então a condução aqui vai ser saltatória, né? E como resultado a gente tem aí um músculo bem nutrido, né? Bem inervado e consequentemente realizando sua função de contração muscular, né? Agora aqui, ó, no caso de uma degeneração axonal, né? Então o axônio degenerou por algum motivo, né? Nós temos aqui esses fragmentos da degradação, isso daqui vai chamar uma resposta inflamatória, né? E consequentemente a gente perde, né, a inervação aqui para o músculo e ele vai ficar atrofiado, né? Mesma coisa aqui, ó, numa lesão em que atingiu o corpo celular, então todo o neurônio vai acabar, né, se degenerando e consequentemente lá o meu músculo vai ficar atrofiado, certo? Agora, se a célula sofreu um processo de desmielinização segmentada, ou seja, apenas uma parte ali da bainha de mielina se danificou por algum motivo, né? Aí a gente tem o corpo celular íntegro, né? Então a condução do impulso nervoso vai estar normal e, consequentemente, o meu músculo vai estar inervado e realizando sua função sem hipotrofia, né? Em processos de remielinização, ó, a gente percebe que não vai estar mais semelhante à fibra intacta, né? Então olha aqui, ó, a gente percebe que vai mudar um pouquinho aqui, tá? A condução, né, do caso do potencial de ação, ela vai ser um pouquinho diferente, mas isso não vai prejudicar a minha inervação muscular ali, que consequentemente o músculo está trabalhando certinho, tá? Em algum ponto em que o axônio possa se regenerar, né, aí o que acontece, ó, as células de Schwann vão estar proliferando, né, pelas células da glia, e elas vão esperar aqui para cobrir o axônio em regeneração, né? Então, lógico que isso aqui é um tempo prolongado, vai demorar bastante, né? Mas assim, digamos que as células de Schwann aqui, elas vão servir como suporte, né? Para que à medida que esses axônios forem se regenerando, possam restabelecer aqui a função muscular. A gente sabe que isso é um processo demorado, é um processo que não pode se restabelecer da mesma forma, né? Mas existe a possibilidade, né? E aqui a gente tem uma fibra nervosa regenerada, ó, percebe que a bainha de mielina aqui ela não é semelhante, né, à bainha de mielina que já existia antes. Bom, os mecanismos das lesões, tá? Didaticamente, a gente divide em lesões traumáticas, lesões isquêmicas, lesões excitatórias e lesões por pressão. Tá? Já a gente vai entender por quê. Esses mecanismos eles podem acontecer tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico. E essas divisões elas são apenas didáticas, porque elas podem acontecer de mais de uma forma em uma lesão. Tá? Então, como o próprio nome diz, ó, uma lesão traumática ela acontece depois de um trauma, né? A lesão isquêmica é quando falta oxigenação, né, na célula e, consequentemente, a célula passa por um processo de hipóxia. Já as lesões excitatórias, né, elas estão relacionadas à resposta a neurotransmissores, tá? E as lesões por pressão é porque tem alterações de pressão dentro dessas estruturas nervosas. Então, as lesões traumáticas elas podem prejudicar o funcionamento neurológico local ou sistêmico, né? Quando ela tem um efeito local, a lesão fica restrita a estruturas que inervam áreas específicas, tá? Agora, quando o evento envolve transmissão integrada de impulsos, né, locais múltiplos de condução de estímulos mais relacionados a sistemas corporais, né, aí a gente tem uma lesão central, tá? Então aqui, ó, no sistema nervoso central, aqui a gente tem a lesão cerebral traumática, né, ou traumatismo crânioencefálico,
e a lesão traumática na medula espinal, que é o traumatismo raquimedular, mas que todo mundo chama de lesão medular, tá? E no sistema nervoso periférico, a gente tem uma lesão traumática dos nervos periféricos. Então a gente vai ver que essas lesões de sistema nervoso central, elas geram manifestações clínicas sistêmicas, né? As lesões de sistema nervoso periférico, uma lesão traumática de nervos periféricos, ela vai ser, a gente vai observar um efeito local delas, tá? Aqui é pra gente lembrar, né? Que os acidentes de automóvel, quedas, os acidentes relacionados a esportes como mergulho, né, sacudir o bebê, podem gerar lesão cerebral traumática, né? E os homens de 15 a 24 anos de idade são aqueles mais propensos a desenvolver lesão cerebral traumática pela idade de risco aí, né? Adultos jovens que exageram no álcool, né? Idosos com perda dos seus reflexos também sofrem com isso, né? E crianças de 6 meses a 2 anos também são grupos de risco bastante importantes. A gente falou de lesão traumática de sistema nervoso central do encéfalo, né? Agora a gente vai falar na medula espinal, tá? Essas lesões elas podem acontecer por fraturas, por contusões, por compressão da coluna vertebral, né? Aí esses danos neurológicos vão ocorrer por empurrar, torcer, cortar, comprimir o tecido nervoso da medula espinal, certo? Isso também vai acontecer em acidentes automobilísticos, em quedas, né, lesões esportivas, né, aquele mergulho em água rasa, né, pode acontecer. Então, pode gerar essa lesão traumática no medula espinal, tá? As regiões mais acometidas são cervical baixa, né, de C5 a C7 e T12, né? Desculpa, C5 a C7 e na região toracolombar, né, entre T12 e L1, que são os locais mais comuns.
Como manifestações clínicas, né, então a gente tem parestesia, né, que é o formigamento, né, e o diagnóstico funcional aqui, que o indivíduo pode ser paraplégico ou tetraplégico, né, o que determina isso, né, quando ele tem uma lesão cervical, né, que vai descontinuar ali a medula espinhal, a gente vai ter então manifestações, né, nos 4 membros, né, então o indivíduo vai ser tetraplégico, né, se ele não tiver movimento nenhum, se ele não tiver sensibilidade nenhuma, tá? Já quando ocorre a nível tóraco-lombar, né, ele vai perder o movimento dos membros inferiores, então o indivíduo ele é paraplégico, tá? Só lembrando que essas paraplegias ou tetraplegias, elas podem ser paraparesias ou tetraparesias, porque se existe algum movimento, né, sei lá, algum movimento residual, né, então a gente não pode dizer que eles são plégicos, e sim que eles são paréticos, tá? Isso pode acontecer por uma transecção incompleta, então às vezes teve a lesão ali, descontinuou uma parte da medula espinhal e uma outra parte ainda ficou, isso pode acabar gerando, né, impulsos nervosos para essa região que está sendo responsável ali pela condução e que ainda está preservada, tá? Se for uma transecção completa, aí o indivíduo vai ser plégico. Então aqui, ó, só explicando a respeito da degeneração valeriana, né? Então aqui, ó, teve uma lesão, né, num axônio periférico, tá? Aí aqui a gente vai ter atividade de macrófagos. Os macrófagos eles vão acabar por fagocitar toda essa região, porque ela não vai mais estar recebendo impulso nervoso, né? E daí, depois, ele vai favorecer aqui nessa parte do neurônio que foi, do axônio, né, que foi lesionado, vai desenvolver esse cone de crescimento. Então, ele vai ser mandado sinais promotores desse crescimento axônico e, enquanto isso, vai ter, né, a proliferação dessas células de Schwann que vão funcionar como um norteador para o caminho aqui, que esses axônios regenerantes eles vão ter que seguir até chegar, né, na região terminal do neurônio. Quais são os sintomas, né, de uma lesão traumática dos nervos periféricos? O indivíduo vai sentir dor e ele vai sentir parestesia, né, ou seja, um formigamento, uma alteração de sensibilidade. Como eu tinha falado anteriormente, quanto menor a distância para restaurar essa comunicação, melhor o prognóstico, né? Então, traumas por esmagamento tem melhor prognóstico, porque o axônio ele vai estar preservado, né? Agora, se houve corte, né, aí a gente vai ter as mononeuropatias ou as polineuropatias, né? Se for restrito a uma área, mononeuropatias. Se tiver diversos axônios, deve ser uma polineuropatia. Nas lesões isquêmicas, né, lembrando que a gente estava falando de lesões traumáticas, aqui a gente tem uma lesão isquêmica. Isso vai acontecer por uma perfusão inadequada do tecido neurológico, né? Então, se a gente não tem perfusão, a gente não vai ter oxigenação, as células vão ficar sem oxigênio, vão entrar em isquemia e isso vai gerar uma necrose, né? E, consequentemente, infarto do tecido cerebral, né? E quando a gente tem essa necrose, né, o corpo vai entender que precisa mandar a inflamação para lá, para essa inflamação resolver, né, esse trauma, essa lesão, né? Então, todos aqueles sinais que a gente tem da inflamação, calor, rubor, né, edema, dor, perda de função, a gente vai ter no sistema nervoso central e no periférico.
Só que a gente não vai ter da mesma forma que a gente costuma ver, né? As manifestações vão ser outras, né? Então, perda de função, a gente vai saber que tem numa lesão isquêmica. Dor, obviamente, dor vai sentir. O inchaço ou edema vai acontecer lá dentro, né, do cérebro, né? O rubor e aumento de temperatura vão acontecer lá dentro também, né? E, enfim, e é isso. Tá? Então, numa lesão isquêmica, a gente vai ter função sensorial e motora afetadas, né? E isso do lado contralateral. Então, assim, se eu tive, né, uma lesão isquêmica, né, um AVC isquêmico, por exemplo, no lado direito, né, em regiões cerebrais do lado direito, minhas manifestações vão ser do lado esquerdo, né, por causa é, da, da inversão, né, das terminações nervosas. Tá? Perda de consciência também é relatado, fraqueza, né? Afasia e disfagia, que são distúrbios relacionados aí à deglutição, né? E fala, tá? Prejuízos na visão e também parestesias, diminuição de sensibilidade. Nas lesões excitatórias, então a gente vai acabar tendo uma lesão alterada de sinais, né? Então, se ocorre uma lesão excitatória, vai haver o envolvimento de neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato, tá? Teoricamente, esses neurotransmissores eram para estar dentro das células, né? Se eles estão para fora, aí eles vão entrar em afinidade com esse receptor aqui, tá? Que é o N-metil-D-aspartato, que vai acabar excitando, né, ainda mais algumas estruturas, tá? E algumas terminações nervosas, tá? Então isso vai acabar gerando potenciais de ação prolongados, né? Então isso pode gerar danos neuronais, formação de radicais livres, danos até mesmo ao DNA, né? Então, assim, isso aqui é um pouco da fisiopatologia do processo de espasticidade, né? Quando a gente vê alguém que teve um AVC, né? Que acaba ficando com o lado inteiro, o lado direito, por exemplo, né? Totalmente com um padrãozinho flexor, por conta dessa ativação prolongada aí, né? E isso acontece pela excitação aí provocada pelo glutamato, tá? Que a longo prazo, né, acaba sendo deletério, né, acaba sendo ruim para o paciente, né? Então aqui o aumento da disponibilidade do glutamato em meio extracelular vai acabar também por dificultar, né, ou prejudicar as funções no hipocampo e córtex cerebral, né? E essas regiões elas têm responsabilidade de capacidade de aprendizado e de memória, né? Então nessas lesões aí acaba ficando complicado isso, tá? Então aqui, ó, como eu falei para vocês, né, nós temos duas formas, né, de manifestação de uma lesão excitatória, né? A postura de decorticação e a postura de descerebração. A postura de decorticação é o famoso padrãozinho flexor, né? Que o indivíduo fica com o ombro aduzido, né, cotovelo flexionado, as mãos também, os dedos flexionados, né? Aqui as pernas, né, nos membros inferiores, né, bem aduzidos, né, a virilha, que é adução de quadril, né, e rotação interna e flexão plantar, né? São essas posturas aqui de decorticação, que são as principais. Já a postura descerebrada, né, a postura de descerebração, né, ela está relacionada com o pescoço estendido, né, maxilar também fechado, cerrado,
e os braços vão estar estendidos com o punho e dedos, tá? E é interessante aqui que vocês pesquisem qual é a diferença dessas duas posturas, tá? Postura de decorticação e postura de descerebração. Essa é a atividade de hoje, tá? E vocês vão responder para mim pelo Moodle, ok? Lesões por pressão, né? Então, quando a gente tem pressão, aumento de pressão lá no cérebro, a gente tem aumento da pressão intracraniana, né? Que a gente vai falar que vai aumentar a PIC, pressão intracraniana. A gente já falou dela lá na lesão isquêmica, né? A gente falou dela na lesão traumática também. Então percebam que esses eventos eles podem ocorrer em conjunto, tá? Isso pode acontecer pelo volume excessivo de líquido cérebro-espinal, ou seja, está produzindo muito líquido cérebro-espinal, passando pelas circulações lá entre as meninges, mas não está sendo absorvido, né? Então vai ficar um monte de água lá dentro, tá? E o edema cerebral, né? Que a gente estava falando lá na lesão isquêmica, né? Na lesão estatória também, isso vai acabar aumentando a pressão intracraniana, tá? E também vai depender do tamanho das áreas lesionadas. Então, se eu tenho uma hemorragia muito grande, se eu tenho a presença de um tumor, isso vai acabar aumentando a minha pressão intracraniana também. Sintomas comuns de quem tem uma lesão por pressão, elas incluem dores de cabeça, né? E essas dores de cabeça, elas podem estar caracterizadas como dores relacionadas à pressão, né? Então, estou sentindo uma pressão forte na cabeça, sente um latejar, né, como se fosse latejamento, tá? Vômitos, né, são por causa da alteração do sistema nervoso autônomo. Papiledema, né, porque vai ter aumento de edema cerebral, então não tem para onde ir, né, então acaba gerando edema aqui em região de papilas, né? E a deterioração mental quando isso acontece a longo prazo. Então, anteriormente, a gente estava falando de lesão por pressão em sistema nervoso central, né? Em encéfalo. Aqui, a gente está falando de lesão por pressão em sistema nervoso periférico, né? Então, a principal delas, ou uma delas que eu gostaria de comentar com vocês, é a síndrome do túnel do carpo, que vocês podem ter visto em ortopedia, tá? Então, aqui a gente tem, né? Se a gente faz um corte transversal aqui da nossa mão, né, a gente vai ver que tem os ossos que vão formar um arco, né? E a gente tem um retináculo aqui, né? Para que serve esse retináculo? Esse retináculo serve para fazer, né, uma polia para os tendões flexores aqui, né? Os flexores de punho, de dedos, né? Então eles funcionam como uma polia. Só que quando a gente faz o uso muito excessivo, causa fricção, causa atrito, né? Isso acaba aumentando a espessura, né, dos tendões, das bainhas aí tendinosas e acaba gerando uma inflamação, né? E quando a gente sabe que tem inflamação, tem edema, né? Enfim, e acaba gerando uma pressão no nervo mediano, né? Isso, em casos mais leves, a gente consegue, né, com fisioterapia, né, com medidas aí não conservadoras, com medidas conservadoras, a gente consegue reverter o problema ou pelo menos amenizar. Mas quando isso já é muito exagerado, às vezes a indicação cirúrgica ela se faz necessária. Então, o que acontece? Esse retináculo aqui, ó, ele é feita uma secção, né? É um corte cirúrgico que é feito para liberar. Se libera, né, mesmo que ainda esteja, né, inchado, com uma espessura maior, mais espesso, ela não vai comprimir tanto o nervo mediano e a pessoa não vai referir tanta parestesia, né, e dor nos dedos e na região da mão aqui, né, na região anterior da mão, certo? Outra lesão por pressão, né, é aquela que a gente conhece como paralisia do plexo braquial. Né? Então, quando ocorre, né, uma lesão de golpe contra golpe lateral, né, isso pode favorecer uma injúria, né, bem aqui na região do plexo braquial, e isso vai acabar fazendo uma tração e, consequentemente, gerar aí,
processo inflamatório, edema local, que vai acabar fazendo uma lesão por pressão, tá? Bom, aqui são as alterações na transmissão neuronal, né? Então, o que acontece quando a gente tem alteração de transmissão neuronal? Distúrbios de movimento, tá? Então, a gente tem vários movimentos que vão ser caracterizados aí, né, nas diversas condições neurológicas. Não cabe aqui a gente falar sobre cada um desses distúrbios, isso aí vocês vão ver ano que vem, tá? Mas já saibam que existem esses, né? Ataxia, tetose, balismo, né? Hipocinesia, coreia, né? Distonia, tics, tremores, tá? Então, e cada uma dessas alterações elas correspondem a determinadas áreas, né, do cérebro que foram lesionadas.